paz do Senhor, amém? Eu convido os irmãos que estão aqui na igreja conosco, que ficam de pé. Vamos começar o culto com um louvor. Eu quero ler Salmo 24, alguns versículos. Você, meu irmão, também que está na sua casa, a paz do Senhor para você. Como eu fico feliz de saber que estamos aqui, mas que também tem irmãos conosco em união e comunhão com Cristo. Que você também seja edificado. Amém? Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Versículo 7. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Nós vamos cantar agora a canção que diz: reina em mim, sobre toda a terra tu és o Rei. Que você convide o Senhor para que Ele reine na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém? Ele é o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso. Te adoramos, Senhor. A mão dele nos conduz. O Rei
O Deus do impossível segura na tua mão, porque não há nada impossível ao nosso Deus. Confie na voz dEle, naquilo que Ele disse na palavra dEle, porque Ele é fiel e Ele jamais te abandona. Amém? Te adoramos, Senhor. Tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não aparece aqui, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, encontra em mim teu querer. Deus me considera, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e faz prevalecer. Deus me considera, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e faz prevalecer. Deus me considera. Quando tudo diz que não, Senhor, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, Senhor, nunca nos deixa só. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, encontra em mim teu querer. Deus me considera, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e faz prevalecer. Deus me considera, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e faz prevalecer. Deus me Senhor, nós te adoramos, ó Pai, confiamos em Ti, ó Pai, porque está na Tua palavra, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito, ó Pai. E mesmo, ó Pai, que quando tudo diz que não, ó Pai, mesmo que as coisas estão contrárias, ó Deus, nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Deus, e que não há nada impossível para Ti, ó Pai. O Senhor abriu o mar, o Senhor parou o tempo, o Senhor criou todas as coisas, ó Deus, todo o universo foi o Senhor que criou. E nós confiamos em Ti, ó Pai.
mesmo que pareça impossível, ó Deus, o Senhor sabe de todas as coisas e nada sai do teu controle, ó Pai. Nós confiamos e esperamos no Senhor, ó Deus, e confiamos em Ti, ó Pai, e vamos viver e caminhar, ó Pai, vivendo o Teu reino, ó Pai, mesmo que as coisas estão contrárias, mesmo que tudo diga que não, ó Pai, nós confiamos em Ti e vivemos pela fé no Senhor, ó Pai. Obrigado, Pai, pela Tua mão, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor Jesus, porque nela nós podemos viver firmados, ó Pai, confiantes, ó Pai, que mesmo, ó Pai, até o fim dos tempos, o Senhor está conosco. Glorificado é o Teu nome, honrado é o Teu nome, louvado é o Senhor, o Deus de todas as coisas, o Rei da glória, o Rei, Senhor dos senhores. Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, igreja. Boa noite, meus irmãos. Que a graça, a paz e a alegria de Jesus continue sendo derramada sobre as nossas vidas nesta noite. Amém? Que bom que você está aqui. Também quero louvar a Deus pela sua vida. Você que está participando deste culto conosco através das redes sociais. Eu creio que, com certeza, Deus tem algo muito especial para falar ao seu coração nesta noite. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, dias de crise, dias de um caos social que tem se levantado não apenas contra a nossa nação, mas um caos que tem se levantado contra toda a humanidade. E esse é um tempo quando nós, como povo de Deus, além de orarmos, além de buscarmos a presença e o consolo que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar, este é um tempo, queridos, de atentarmos para a nossa fé, atentarmos para a nossa confiança em Deus, aquilo que conhecemos de Deus e da Sua palavra. Nesse tempo de crise, meus irmãos, tem sido uma oportunidade para realmente provarmos a nossa fé. Esta situação de calamidade social, ela exige de nós, como povo de Deus, uma postura, uma atitude, mas sobretudo, meus irmãos, um discernimento espiritual para olharmos para esta situação com os olhos da fé. A paz que deve reinar em nosso coração é uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que vem de Deus e que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Por isso nós podemos passar por essa crise, por isso nós podemos atravessar esta tempestade e aprendermos lições preciosas que o Senhor Deus deseja nos ensinar. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas durante este tempo, por não terem uma fé fundamentada na palavra de Deus, por não terem uma fé genuína, estão cometendo equívocos ou realizando atitudes que não glorificam o nome de Deus. Quantas pessoas têm se fechado no seu egoísmo? Quantas pessoas não têm aproveitado esta oportunidade para levar o Evangelho, a palavra de esperança? Creio que isto é comum e notório a todos nós, o que está acontecendo nas redes sociais, fruto
de um caos, de uma desavença política que se instaurou no nosso país desde os primeiros dias da crise, da tempestade por conta do coronavírus. E é interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para o povo de Deus, algumas pessoas parecem se deixar levar por esta rixa, por estas contradições. Algumas pessoas visivelmente tomam partido através das redes sociais e, ao invés de promoverem mensagens de unidade, mensagens de companheirismo, são pessoas que, às vezes, sem observar, sem prestar atenção, estão sendo instrumentos para gerar mais divisão. Este é um momento em que, mais importante do que quem está certo, ou quem está errado, vejo eu que este é o momento de todos os governantes, de todas as pessoas de bem, se unirem no mesmo propósito: salvar a nossa nação, salvar vidas, criar estratégias e criar atividades que possam diminuir a tragédia que se levanta diante de nós. A cada dia nós vemos nos noticiários o número de pessoas acometidas por conta do coronavírus. O número de mortes, ele cresce cada dia mais e mais. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque na nossa cidade nós não temos o conhecimento de nenhum caso. Mas quantas cidades pequenas como a nossa, cidades vizinhas, do mesmo estado, e de estados que fazem divisa com o nosso, já estão enfrentando o medo, o pânico que esta doença tem gerado. E a minha oração é que você que está aqui nesta noite, você que está nos assistindo através das redes sociais, possa realmente tomar todos os cuidados e cooperar para que esta pandemia seja realmente freada. Mas o meu desejo, a minha oração nesta noite é que, sobretudo, você aproveite esta oportunidade para ter a sua fé, os seus conteúdos espirituais provados por Deus. Por isso eu quero convidar os irmãos nesta noite para olharmos para uma igreja da palavra de Deus que traz uma fé digna de modelo. Aliás, este é o tema da mensagem que quero compartilhar com os irmãos nesta noite: marcas de uma fé digna de modelo. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 13. A igreja de Tessalônica, meus irmãos, ela é compreendida pelos estudiosos da palavra de Deus como uma igreja que se tornou um modelo de fé da sua época. E isso se atribui ao versículo 7 do capítulo 1, quando o apóstolo Paulo diz: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Quando estamos olhando para a igreja de Tessalônica, nós estamos, meus irmãos, olhando para uma igreja que se fez modelo na sua época. Paulo, ele é claro no seu elogio, ele é claro em mostrar que esta igreja havia atingido uma fé tão significativa, uma fé tão robusta, que ela se apresenta como modelo de igreja, modelo de fé para os crentes de toda a Macedônia e também na Acaia. No capítulo 3, nós vemos o apóstolo Paulo enviando-lhes o jovem pastor Timóteo para que ele pudesse então encorajar aquela igreja e fortalecê-los na fé em um tempo de muita tribulação e de muita adversidade. Acompanhe comigo a leitura do capítulo 3, versículo 1 em diante.
Assim diz a palavra: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus e no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos dignados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predíssemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros. Sim, meus irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as vossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, o nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Amém e amém. Queridos, que texto maravilhoso. Paulo, ele está distante dessa igreja, mas revela para nós uma preocupação genuína quanto à questão da fé daqueles irmãos. Paulo, ele está enfrentando uma série de tribulações, prisões, cadeias, açoites, mas ele sabe que a igreja de Tessalônica também está passando por lutas e por adversidades, e é interessante, queridos, que Paulo, mesmo diante das suas tribulações, ele para um momento para se preocupar com a fé daquela igreja, e ele envia o jovem pastor Timóteo para que ele pudesse encorajar aqueles irmãos, para que ele pudesse pregar o Evangelho, fortalecendo a fé ainda mais daquela igreja, com o objetivo também de regressar até Paulo, trazendo as notícias de como aquela igreja estava. É interessante, irmãos, e é muito lindo vermos o amor do apóstolo Paulo, a preocupação que ele tinha para com a sua igreja. E quando nós olhamos para o texto de Atos, especialmente no capítulo 16, é interessante nós percebermos três coisas fundamentais sobre o nascimento desta igreja. Talvez você tenha curiosidade de saber como a igreja de Tessalônica surgiu. Eu convido você para que abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Acompanhe comigo a leitura deste texto da palavra de Deus.
eu quero compartilhar com os irmãos 3 coisas muito interessantes sobre o nascimento desta igreja. Primeiro, eu quero ler Atos capítulo 16, versículo 6 em diante. Veja a forma como esta igreja foi fundada, querido. O próprio Deus dava direção ao apóstolo Paulo, quando ele estava em Troade. No versículo 6, capítulo 16 de Atos, a Bíblia diz assim: e percorrendo a região frígia, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Queridos, que passagem gloriosa! Este texto, ele nos mostra que a igreja de Tessalônica, ela não foi fundada apenas por um desejo do apóstolo Paulo. A igreja de Tessalônica, ela foi fundada por um desejo e por uma vontade exclusiva de Deus. Notem, queridos, que no versículo 6, Paulo estava percorrendo uma outra região, a região frígio-gálata. E quando ele estava naquele lugar, pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo os impeliu. Paulo, naquela noite, ele teve um contato com o próprio Espírito Santo de Deus, que não o permitiu, que não deixou continuar pregando o Evangelho naquela região. No versículo 9, a Bíblia diz que naquela noite Paulo sonhou. Ele teve uma visão com um jovem macedônio que estava de pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O apóstolo Paulo, então, queridos, entendeu que aquela visão era um direcionamento de Deus, para que ele pudesse deixar a região frígio-gálata e se dirigir a Macedônia. Como é gostoso, meus irmãos, pensarmos nesta verdade, de que cada igreja, ela foi fundada por um propósito divino. Nenhuma igreja, ela foi fundada meramente pela vontade de homens. Deus usa profetas, Deus usa apóstolos, Deus continua usando pastores para o plantio de várias igrejas, mas tudo isso é fruto da graça e do direcionamento de Deus. Interessante observarmos que aquela igreja, ela foi fruto de uma direção exclusiva do próprio Deus. Segunda coisa que me chama muita atenção na história do nascimento desta igreja: o tempo que ela levou para ser fundada. Note comigo em Atos, capítulo 17. Atos capítulo 17, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, e eu vos anuncio.
Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como a numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Irmãos, este é outro fato no surgimento desta igreja que me chama muito a atenção. A Bíblia diz que Paulo ficou por 3 sábados, ou seja, apenas 3 semanas, pregando o Evangelho, anunciando as grandezas de Deus, ensinando as Escrituras. E esse tempo de 3 semanas foi o tempo necessário para que aquela igreja fosse fundada. A Bíblia diz, meus irmãos, no versículo 4, que muitas pessoas, o texto diz, numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres se renderam a Jesus e reconheceram a fé cristã. Como é gostoso, irmãos, percebermos que não precisa muito tempo, não precisa um longo trabalho para Deus fazer uma grande obra na vida de alguém. Paulo, em apenas 3 sábados, foi um instrumento de Deus para levar muitas pessoas a se entregarem para Jesus. Outra coisa que me chama a atenção no nascimento desta igreja, queridos, é a forma como Paulo foi tratado pelos judeus daquela cidade. Você sabe que Paulo era também um judeu, e ele havia se convertido ao cristianismo. E quando ele chega naquele território, ele anuncia o Evangelho da graça de Deus. A Bíblia diz que muitas pessoas se convertem, mas os judeus, os compatriotas do apóstolo Paulo, o tratam de uma maneira totalmente desprezível. Veja o que acontece em Atos capítulo 17, versículo 5. A Bíblia diz assim: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turma, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuraram trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui, os quais Jasson hospedou. E todos estes prosseguem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus um outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram a Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali, chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Meus irmãos, Paulo tem que sair fugido dessa cidade. Interessante esse contraste de um grupo de gregos que se convertem à mensagem do Evangelho pregada por Paulo, mas de um outro lado, esses judeus compatriotas, aqueles que compartilhavam da mesma nacionalidade do apóstolo Paulo, começam a perseguir o apóstolo e a perseguir também aqueles que deram abrigo para este homem de Deus. O texto nos mostra que Jasson, um homem que hospedou o apóstolo Paulo, ele foi pego de surpresa pelas autoridades daquele lugar. E Paulo, no versículo 10, teve que sair durante a noite, ou seja, na calada da noite. Paulo fugiu. Paulo teve, meus irmãos, que sair de fininho, porque a sua vida estava sendo colocada em risco naquele lugar. E o motivo, o versículo 5 do texto que lemos diz: e os judeus, porém, movidos de inveja, perseguiam o apóstolo Paulo. Este texto, irmãos, mostra para nós
algumas particularidades do nascimento daquela igreja. Primeiro, a forma como ela foi fundada, uma direção que veio de Deus, um sonho que o Espírito Santo de Deus concedeu ao apóstolo Paulo. Segundo, apenas 3 semanas, o poder da mensagem do Evangelho trouxe várias e significativas conversões. E por último, esta divergência entre os judeus e os primeiros cristãos, que trataram Paulo com muito desprezo. Mas eu quero concluir esta mensagem dizendo a você que o grande foco deste capítulo de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 3, é falar para nós sobre a firmeza, a robustez da fé dos irmãos de Tessalônica. Se você observar por 5 vezes, nos 10 primeiros versículos do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre o tema da fé. Paulo, irmãos, ele quer confirmar, ou ele quer se certificar de que a fé dos Tessalonicenses continua firme diante daquela provação. No capítulo 3, versículo 2, Paulo fala sobre a fé e o benefício que aqueles irmãos estavam experimentando diante daquela provação, de serem realmente forjados por Deus numa fé robusta, numa fé genuína. Versículo 5, Paulo continua falando e indagando. Ele diz que eu mandei indagar o estado da vossa fé. Paulo é claro, irmãos, ele envia Timóteo porque ele queria saber se a fé daqueles irmãos ainda estava firme. No versículo de número 6, Paulo usa mais uma vez a palavra fé. No versículo 7 e no versículo 10, ele fala do desejo que ele tem de muito em breve, pessoalmente, estar junto com aqueles irmãos e reparar as deficiências da vossa fé. A preocupação, irmãos, desse texto de Paulo é só uma. Paulo está preocupado com a fé daqueles irmãos. E esta é uma preocupação que eu penso que a maioria dos pastores, servos de Deus, que estão na liderança de suas igrejas durante este tempo, também estão enfrentando. Quantos pastores, meus irmãos, não estão nos seus gabinetes orando pelas suas igrejas? Quantos pastores não estão buscando de Deus uma palavra de encorajamento, uma palavra de instrução para este tempo tão difícil que nós estamos vivendo? E a preocupação desses pastores não é outra senão a fé do povo de Deus. O pastor que ama a sua igreja, ele zela pelo seu rebanho. E nesse tempo, meus irmãos, quantos pastores talvez não tenham chorado e se derramado na presença de Deus, orando pelas suas igrejas, orando pelas famílias, pelos novos convertidos, para que a fé desses irmãos não seja de forma alguma prejudicada. Por isso, eu quero convidar você a olhar para este texto da palavra de Deus e ver comigo algumas verdades que fundamentam a nossa fé. Primeiro, esse texto, queridos, nos mostra que a verdadeira fé, ela sempre vai resistir às provações. Uma fé genuína não é aquela fé que se manifesta apenas com um mero conhecimento bíblico. Meus irmãos, o conhecimento da palavra, ele é essencial. O conhecimento da palavra, ele é importante. Aliás, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas a verdadeira fé, ela não é provada apenas com o recitar de versículos. A verdadeira fé, ela não é mostrada que existe as provações. Veja que ao invés de destruir esta igreja de Tessalônica, esta provação que Paulo e aquela igreja estavam enfrentando, trouxe ainda mais unidade para o coração daquela igreja. Paulo disse no versículo 7: sim, meus irmãos,
Por isso nós fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Irmãos, a preocupação de Paulo é a unidade desta igreja. Paulo não quer que aquela aprovação prejudique a unidade do seu povo. E eu vejo, irmãos, que este é o tempo quando a nossa fé está sendo provada. Quantas pessoas não podem estar aqui no templo? Quantas pessoas gostariam de estar cultuando a Deus dentro das suas igrejas? E neste momento, não podem sair dos seus lares. É um momento, queridos, onde a nossa fé está sendo provada. E esse é um tempo de nós avaliarmos, se não apenas o nosso conhecimento de Deus, mas sobretudo a nossa experiência com Deus é de fato genuína. A verdadeira fé, em segundo lugar, ela se manifesta na coletividade. Versículo 8, o apóstolo Paulo nos mostra que o seu estado de espírito depende da situação que se encontra a igreja. Veja no capítulo 3, versículo de número 8, Paulo diz assim: porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Meus irmãos, a alegria de Paulo é saber que aquela igreja está bem. A alegria de Paulo é saber que a fé daqueles irmãos permanece firme, que ninguém se desviou, que ninguém se resvalou, que ninguém deixou de crer em Deus, que ninguém deixou de exercer a solidariedade, a misericórdia, que ninguém deixou de fazer as suas orações, de buscar na palavra de Deus, porque a verdadeira fé, ela se manifesta na coletividade. Somos família. E apesar de não podermos nos reunir como igreja durante este tempo, o nosso coração continua unido através do Senhor Jesus. Quantas famílias, meus irmãos, como igreja, nós temos abençoado? Através de visitas, através de cestas básicas. Quantas pessoas nós temos abençoado através do aconselhamento? Quantas pessoas nós temos abençoado através de doações? Louvo a Deus por esse grupo tão abençoado de irmãs da nossa igreja, que tem se envolvido na confecção de máscaras para distribuir para as pessoas mais carentes da nossa cidade. Quantas pessoas, queridos, têm sido solidárias, têm estendido a mão neste momento de crise, porque a verdadeira fé, ela se manifesta na coletividade e não no individualismo. Terceiro, este texto nos mostra que líderes também passam por provações e eles precisam ser encorajados. Paulo, ele fala no versículo 7 das privações e tribulações que não eram apenas daquela igreja. Na parte B deste versículo, Paulo diz: apesar de todas as nossas privações e tribulação. Ou seja, Paulo também estava passando por privações. Paulo, meus irmãos, também estava passando por uma grande tribulação. Paulo nos mostra que os líderes, que os servos de Deus não são super-homens. Líderes também passam por provações e precisam ser encorajados nesse período de crise. Porque todos nós somos feitos de carne e osso. Todos nós, queridos, temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades. E Paulo, ele não tem receio de abrir o seu coração. Paulo, ele não titubeia em enviar Timóteo para ver como estava a fé daquela igreja, porque isso afetaria o estado emocional e o coração do apóstolo Paulo. Outra coisa, meus irmãos, que este texto nos ensina, é que mesmo uma igreja modelo, mesmo uma igreja exemplar, como era a igreja de Tessalônica, no versículo 7 do capítulo 1, Paulo diz: eu louvo a Deus porque vocês se tornaram uma igreja modelo
para toda a região de vocês. Paulo diz: vocês se tornaram modelos para a Macedônia e para a Acaia. Todavia, nós vemos nesse texto da palavra de Deus que uma igreja modelo também possui falhas. Dizer que a igreja de Tessalônica é uma igreja modelo não é o mesmo, querido, de dizer que ela não tinha as suas falhas. Se você ler no capítulo 4, versículo 13 em diante, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele trata do tema da ressurreição e da segunda vinda do Senhor Jesus, porque havia uma compreensão equivocada acerca deste tema naquela igreja. E Paulo tem que instruir aqueles irmãos dentro deste quesito. No capítulo 4, versículo 15 ao 18, você observa que havia uma compreensão limitada, não apenas sobre a ressurreição, mas sobre a segunda vinda de Jesus. E Paulo também vai instruir neste sentido. No capítulo 5, versículo 14, veja o que Paulo diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoestei os insubmissos, consolai os desanimados, amparai os fracos, e sejais longânimos para com todos. Meus irmãos, havia crentes insubmissos dentro daquela igreja. Havia crentes que não eram submissos à autoridade espiritual do seu líder. Havia pessoas desanimadas, diz o apóstolo Paulo. Havia pessoas fracas, e Paulo diz: amparem essas pessoas, seja longânimo, seja insistente para com elas. Console aqueles que estão desanimados na sua fé, e admoestem, ou seja, exortem, orientem aqueles que são insubmissos. Não desista de ninguém. Continue fazendo com que a igreja do Senhor Jesus possa ser lapidada pela palavra, pela pregação do Evangelho genuíno. Irmãos, que igreja gloriosa! De um lado, uma igreja modelo, mas de outro, uma igreja que possui as suas falhas, mas uma igreja que está caminhando para a maturidade espiritual. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu mais gosto de pensar quando falamos sobre fé é pensarmos na fé como um músculo do nosso corpo. Se você não exercitar o músculo do seu corpo, ele atrofia. A fé, da mesma forma. Se nós não deixarmos a palavra de Deus, se nós não deixarmos o Espírito Santo de Deus, se nós não deixarmos as situações adversas, que são também instrumentos de Deus para lapidar a nossa fé, nós estamos perdendo uma das maiores oportunidades de crescermos no conhecimento de Deus e aprendermos lições preciosas durante esse tempo, que de outra forma nós jamais aprenderíamos. Não se esqueça, Deus nos testa para provar a nossa fé. Uma fé que não é provada, ela não pode ser confiável. Há um ditado popular que diz que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. O mesmo sol que amolece a cera, ele endurece o barro. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que a mesma provação, a mesma tribulação que vai lapidar alguns, que vai aproximar algumas pessoas de Deus, vai endurecer a outros. É triste chegarmos a essa conclusão, mas há pessoas que vão passar por esta crise e no final dela elas vão estar do mesmo jeito, não vão aproveitar este momento para que o Espírito Santo de Deus e as verdades do Evangelho possam trabalhar na sua fé e fazer de nós crentes maduros espiritualmente, crentes que tenham a mesma alegria da igreja de Tessalônica, de terem uma fé modelo, uma fé que se torne referência para as outras pessoas.
Eu quero concluir esta mensagem perguntando para você: o que as provações da vida têm produzido em você? O que elas têm acrescentado na sua fé? Você que nos ouve pelas redes sociais nesta noite, pense nisso. O que esta situação promovida por conta do coronavírus tem alterado na sua espiritualidade? Você tem se aproximado mais de Deus? Você tem mudado talvez algumas atitudes na sua vida que não glorificavam a Deus, e hoje você tem entendido que precisa deixar essas coisas para trás? Você tem procurado valorizar aquilo que Deus valoriza? Você tem realmente querido buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e deixar que as demais coisas, como comer, o beber e o vestir, Ele, no seu tempo e da sua maneira, nos acrescentará? Ou você tem entrado em desespero? Ou você tem entrado em desavença familiar? Ou você tem blasfemado contra Deus? Quantas pessoas, queridos, deixaram de orar? Quantas pessoas deixaram de ler a Bíblia? Quantas pessoas estão se enchendo de um lixo tóxico através das redes sociais, através das mídias, mas não estão se enchendo da palavra de Deus? Quantas pessoas aproveitando esta oportunidade para guerrearem umas contra as outras, discutirem assuntos de nenhuma relevância, no tempo de crise, no tempo de pandemia, no tempo quando deveríamos nos apropriar das verdades e das promessas de Deus e anunciar estas verdades de toda e de qualquer maneira? Quantas pessoas, queridos, têm perdido esta oportunidade e vão chegar no final desta crise da mesma maneira ou pior do que entraram? Sabe, querido, a minha oração é que esta provação, é que esta crise que nós estamos passando possa melhorar você. A verdadeira fé é aquela que nos purifica e nos melhora em meio às adversidades. Que Deus abençoe esta palavra no seu coração, e que em nome de Jesus você valorize esse tempo para se aproximar mais de Deus, para se encher do Espírito Santo de Deus e deixar que a sua vida seja um canal de bênção para abençoar muitas outras pessoas, muitas outras famílias que sofrem ao nosso lado. Amém, queridos? Se coloque de pé e nós vamos adorar a Deus com mais uma canção. Depois que nós adorarmos a Deus com esta canção, que na verdade é uma oração, um desejo de nos rendermos na presença de Deus, e nos arrependermos talvez de pecados, de omissão, de negligência. Quantas pessoas ainda têm passado de forma desapercebida por essa provação, sem entender o que Deus está nos dizendo, sem entender o que Deus requer da igreja. Mas nesta noite eu quero orar por você, orar pela sua vida, para que no meio desta provação a sua fé seja fortalecida e que você seja realmente um vaso maleável nas mãos do oleiro. Adore e exalte ao Senhor através desta canção. Oh
Nós te louvamos, ó Deus, pela tua grandeza. Te louvamos, Pai, pela tua soberania. E como temos cantado nesta noite, nós estamos com o nosso coração rendido na tua presença. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que trabalha nas nossas vidas em todo o tempo. Louvado seja o Senhor, ó Deus, porque Tu nunca desiste de nós. A nossa vida é preciosa demais para o Senhor. E o Senhor trabalha a nossa fé. O Senhor trabalha, ó Deus, a nossa espiritualidade, através da Tua palavra, através, ó Deus, do ensino do Teu Evangelho, mas também através das situações que muitas vezes enfrentamos no nosso caminhar. Obrigado, Deus, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta noite, de olharmos para a Tua palavra e observarmos na igreja de Tessalônica, uma igreja que demonstra marcas de uma fé digna de modelo, de uma fé digna de imitação. Uma igreja, Pai, que enfrentou as suas lutas, uma igreja que enfrentou as suas dificuldades, mas permaneceu unida, firmes nas promessas do Senhor. Pai, nós pedimos que esta mesma força que o Senhor, pelo Teu Espírito, deu à igreja primitiva, a mesma fé que o Senhor deu aos apóstolos, que o Senhor derrame, Pai, desta mesma fé sobre a Tua igreja durante esses dias. Que esse tempo, Pai, de provação, que esse tempo de luta, que esse tempo, ó Deus, de adversidade, não tenha o poder de prejudicar a nossa fé. Ah, Deus, toca pelo Teu Espírito aqueles que nos ouvem pelas redes sociais. Que nesse tempo, Pai, de isolamento social, que nesse tempo, Pai, de crise, o Senhor possa falar aos nossos corações, e que a nossa fé, ó Deus, seja forjada, que a nossa fé seja lapidada, e que o Senhor nos leve a um nível de maturidade ainda maior para com o Senhor. Ah, Pai, a Tua palavra nos diz que o Senhor começou em cada um de nós uma boa obra, e o Senhor vai completar esta obra até o dia de Cristo Jesus. Por isso, Pai, a nossa oração é que o Senhor encontre em cada membro desta igreja, em cada família que está aqui representada, na vida, Pai, dos nossos irmãos em Cristo, que nos ouvem através das redes sociais, que o Senhor encontre corações quebrantados, corações, ó Deus, dispostos a se renderem ao Senhor e de deixarem que o Espírito Santo trabalhe em cada um de nós. Ah, Deus, fortalece a fé da Tua igreja. Livra-nos, ó Deus, de todas as tentações. Livra-nos, ó Deus, do esfriamento espiritual. Que cada vida, ó Deus, possa se aproximar ainda mais do Senhor, através da oração, através da leitura da Tua palavra. Que sejam dias, ó Deus, de intimidade e de busca intensa pela presença do Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, clamando não apenas pela nossa igreja, mas por todo o Teu povo, por toda a Tua igreja espalhada pela face da terra. Que o Senhor nos use, Pai, como instrumento de bênção nas Tuas mãos. Que essa situação de provação muito em breve possa passar, e que nós tenhamos a alegria de olhar para trás e ver quantas coisas boas o Senhor operou, o Senhor realizou através de cada um de nós. Pai, conforta os corações que estão aqui nesta noite. Fortalece, Deus, a fé daqueles que estão abatidos, daqueles que estão com medo, daqueles que estão ansiosos. Deus, que o Teu Espírito Santo possa guardar cada coração, e que cada vida permaneça firme, confiando e perseverando nas promessas do Senhor. Pai, assim nós oramos e Te adoramos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, aquele que viva, aquele que reina e aquele que vive para todo o sempre, o nosso Senhor, o nosso Salvador,
Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe você, querido. Os irmãos podem se assentar. Que Deus abençoe a sua família. Quero louvar a Deus por você que nos acompanha nas redes sociais. Dizer que domingo nós teremos um culto muito especial com o foco família. Também teremos a alegria de celebrar a Deus pelo dia das nossas mães. Estamos com muita alegria, como igreja, preparando algo muito especial para dedicarmos às nossas mães durante este dia. As mães que estiverem aqui conosco domingo pela manhã, às 9 horas, também aquelas que estiverem conosco no culto da noite, poderão ser homenageadas, mas também você que é mãe e não vai poder estar aqui. Pelas redes sociais nós queremos ministrar algo muito especial da parte de Deus ao coração de todas as nossas mães. Lembrando, queridos, que nós estamos numa campanha de oração pela família. O povo de Deus, o povo batista, está empenhado nesses 31 dias de oração. No mês de maio, no mês quando nós estaremos como igreja, buscando a bênção, buscando a direção de Deus sobre os nossos lares. Se você ainda não começou, eu convido você a se engajar nesta campanha. Todos os dias nós estamos postando no grupo de WhatsApp da nossa igreja um motivo de oração para estarmos juntos intercedendo pela nossa casa. Amém, querido? Que Deus abençoe você. E assim eu convido todos que estão aqui nesta noite a baixarem as suas cabeças e com oração silenciosa nós estamos encerrando o culto desta noite.